Tens a mesma ideia há anos e sempre que tentas pensar nela, o pensamento percorre sempre o mesmo caminho, chega sempre ao mesmo sítio e diz sempre a mesma coisa. Não estou pronto, falta algo, não é o momento certo. Isto não é um bloqueio criativo, não é falta de talento, é algo muito mais específico e muito mais corrigível. É o cérebro a fazer exatamente aquilo para que foi construído e é por isso que é tão difícil de ver. A maioria das pessoas que tenta construir algo passa pelo mesmo ciclo. Tentam uma coisa, não funciona como esperavam, tentam outra vez, mudam o projeto, mudam o tema, mudam a abordagem, o conteúdo muda, as atividades mudam, a sensação de recomeço é genuína, mas há algo que não muda. A forma como pensam sobre o problema é sempre a mesma. As perguntas que fazem são sempre as mesmas, as conclusões a que chegam são sempre as mesmas. É como mudar o mobiliário de uma casa sem trocar as paredes. A decoração é diferente, o espaço continua igual. E Eduardo de Bono, no livro Pensamento Lateral, ele descreve precisamente isto, que a mente é muito eficiente a estabelecer padrões, mas muito má a reestruturá-los. E o problema mais perturbador não é que os padrões existam, é que são invisíveis por dentro. A mente que tenta ver o padrão é a mesma mente que está dentro dele. É como tentar ver os próprios olhos sem espelho. O autor, ele dedicou décadas a estudar não o que as pessoas pensam, mas como pensam. E a conclusão central do seu trabalho é simultaneamente simples e difícil de aceitar. O cérebro é um sistema de reconhecimento e seguimento de padrões. Quando nos deparamos com um problema, a mente recupera imediatamente o enquadramento mais familiar e encaminha o pensamento para esse caminho. É eficiente, mas é também limitante, porque o caminho mais familiar não é sempre o mais produtivo. E então o autor chama isto de pensamento vertical. O pensamento vertical, ele é seletivo. Então ele aprofunda o que já existe, segue a lógica do que já se conhece, parte do óbvio e vai em linha reta. E o pensamento lateral é generativo, não seleciona um caminho, ele procura abrir outros. Então, o pensamento vertical, ele é útil, ele resolve problemas conhecidos de formas conhecidas, mas tem um limite muito concreto. Não consegue ver o que está fora do caminho que já traçou. Não acede ao que está ao lado, às possibilidades que existem, mas que o caminho habitual nunca visita. Ele usa uma metáfora em que não consegue escavar um buraco noutro sítio, cavando o mesmo buraco mais fundo. O pensamento vertical cava sempre mais fundo no mesmo sítio. Mais esforço, mais determinação, mais profundidade, mas sempre no mesmo buraco. Enquanto que o pensamento lateral sugere que talvez a água esteja noutro sítio e que a única forma de a encontrar é parar de cavar onde já estás e começar noutro lugar. Há um padrão que se repete em quase toda a gente que tenta criar algo. Há projetos que andam a pensar há meses, sempre com as mesmas perguntas, sempre com as mesmas dúvidas, sempre a chegar à mesma conclusão, que não estão prontos, que falta algo, que precisam de mais tempo e não estão a pensar no projeto, estão a repetir o mesmo circuito do cérebro. E há uma parede que aparece sempre no mesmo sítio.
As coisas novas chegam até certo ponto e depois param. Esse ponto não é definido pelas coisas em si, ele é definido pela forma como são pensadas. E foi isso que Eduardo de Bono tornou claro, que o problema raramente é a ideia, é estar preso nas formas familiares de haver, incapaz de ver opções que existem fora desse caminho habitual. É a lente que se vê e a lente é invisível para quem a usa. O autor propõe uma alternativa, o pensamento lateral. Ele não é criativo no sentido vago e romântico da palavra. É uma atitude e uma competência que pode ser cultivada e praticada. No seu princípio central é reconhecer que qualquer visão de algo é apenas uma de muitas visões possíveis. Não é esperar pela inspiração, não é ser um tipo criativo. É uma prática concreta de forçar o cérebro a sair do caminho habitual, a entrar pelo lado em vez de continuar em linha reta. Ele desenvolveu um conjunto de ferramentas específicas para isto e uma das mais poderosas são as provocações. Uma provocação é uma afirmação despropositada, absurda ou impossível, que ela é usada não porque seja verdade, mas porque interrompe o padrão estabelecido e força a mente a construir novos caminhos à volta dela. E se os carros não tivessem rodas? E se os clientes pagassem menos quanto mais usassem o serviço? E se o problema fosse exatamente o oposto do que pensamos que é? Não são perguntas meramente filosóficas. Elas são consideradas ferramentas. São formas de criar um intervalo entre o estímulo e a resposta automática. E nesse intervalo encontrar o que o pensamento vertical nunca encontraria. Outra ferramenta é a entrada aleatória. É pegar um conceito completamente não relacionado com o problema e forçar uma ligação. Abrir como um dicionário numa página aleatória, olhar para um objeto na sala e perguntar: o que é que isto tem a ver com o que eu estou a tentar resolver? Aqui o cérebro é forçado a criar uma ligação onde não existe nenhuma óbvia. Acede a caminhos que nunca visitaria de outra forma, porque a criatividade emerge frequentemente de oposições improváveis. O autor é muito claro sobre uma coisa, em que o pensamento lateral não substitui o pensamento vertical. Precisamos dos dois. O pensamento vertical desenvolve as ideias geradas pelo pensamento lateral. Um sem o outro é sempre incompleto. A questão não é abandonar a lógica, é perceber quando a lógica nos está a manter presos no buraco errado. Então, a lente não se muda com mais esforço, não se muda com mais disciplina, nem com mais força de vontade. O mecanismo da mente ajuda-nos a desenvolver rotinas para lidar com um mundo complexo, mas também fixa as nossas visões e torna difícil mudar a percepção de propositadamente. Muda-se quando percebemos que a estamos a usar. E nesse reconhecimento, por si só, já é o início de uma forma diferente de pensar, porque a partir do momento em que vemos o padrão, ele deixa de ser invisível. E o que não é invisível pode ser questionado, pode ser interrompido, pode ser substituído com prática e com as ferramentas certas. Por isso, não te vou perguntar o que é que tu queres fazer, mas talvez pergunte como é que tens pensado nisso, porque talvez o problema não sejam as tuas ideias, mas seja o caminho que usas para pensar nelas. Então, onde é que o teu pensamento chega sempre ao mesmo sítio? Que buraco tens estado a cavar mais fundo, quando a água realmente pode estar noutro lugar completamente diferente? Fica com essa pergunta.